STF forma maioria contra o marco temporal, desagradando uma pequena elite brasileira que queria pôr a mão numa terra que não lhe pertence. Vou explicar detalhadamente esta história do marco temporal que teve hoje no STF a formação de uma maioria contra o marco temporal. Com o voto do ministro Luiz Fux na tarde desta quinta-feira, 21 de setembro, dia em que estou gravando esse vídeo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro atingiu um placar de 6 votos contra o marco temporal, contra a tese do marco temporal para territórios indígenas e assim formou maioria para derrubar a proposta. Também votaram contra o marco temporal os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Cristiano Zanin e Dias Toffoli, entendendo que a limitação é inconstitucional. Nunes Marques e André Mendonça, os indicados por Jair Bolsonaro, se manifestaram a favor do marco temporal. Restam ainda votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e da presidente Rosa Weber. Tudo indica que esses três também votarão contra o marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito à terra que estivesse em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data em que se promulgou a Constituição Federal que hoje está em vigor, e que estavam em disputas na época, ou seja, em disputa judicial. Então, se o índio estivesse na terra no dia 5 de outubro de 1988, ou disputando a justiça, então esta terra lhe pertence. Se ele não estivesse na terra, então não pertencia. A decisão de Fux foi celebrada por entidades de defesa dos direitos dos indígenas, que se mobilizaram há tempo já contra a proposta do marco temporal, até porque esse julgamento já começou há mais de 2 anos. Haviam representantes dos povos indígenas acampados em Brasília, acompanhando bem de perto esse processo. Apesar desta maioria formada contra o marco temporal, os ministros ainda vão analisar o alcance da decisão. Pela corrente aberta pelo voto de Alexandre de Moraes, pessoas privadas, particulares, que adquiriram terras de boa fé, podem pedir indenização pelas benfeitorias e pela terra que tiveram adquirido. A possibilidade de indenização aos proprietários por parte do governo está sendo criticada pelo movimento indígena, mas isto ainda vai ser resolvido. O fato é o seguinte: o que era a tese do marco temporal? Os que estão nas terras indígenas alegam que quem estava lá, tudo bem, no dia 5 de outubro de 1988. Quem não estivesse não é mais dono. Entretanto, nós temos um histórico que muitas comunidades foram expulsas por grileiros, por assaltantes de terra. Muitas comunidades indígenas tiveram que se esconder em outros lugares, fugir para não serem dizimados. E aí, é claro, o fazendeiro, o ocupante, estava lá na terra indígena no dia 5 de outubro, os índios não estavam. Portanto, eles perdem. Eles perderiam a terra. É como se você tivesse uma casa, a milícia chegasse na tua casa, fizesse você ir embora, e depois de 10 anos vem um governante, acaba com a milícia, e você não poderia retomar a casa que era tua, porque de repente deixaram para os herdeiros da milícia. Só trazendo um exemplo bem simples para se compreender. O marco temporal tinha que cair, era uma questão de justiça social. Agora, claro, de repente, algumas pessoas que adquiriram essa terra de boa fé mereceriam talvez uma certa indenização. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Se você gostou do vídeo, então faz o seguinte, inscreva-se, me siga aqui, curta, comente e compartilhe.